Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que alegria estar ao seu lado nesta quarta-feira, dia 9 de abril, com o nosso programa Palavra de Fé. Eu sou o Padre Tiago Calçado, estamos na quinta semana da Quaresma e meditaremos juntos com João, capítulo 8, dos versículos 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram-lhe então. Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Meus irmãos, Jesus continua discutindo com os judeus sobre a sua mensagem de revelação do Pai, que deseja realizar no seu mistério pascal aquilo que é a nossa obra principal da salvação, a nossa libertação definitiva do pecado e da morte. Os judeus ainda não tinham entendido isso. Eles queriam uma libertação que fosse meramente política, social, pois eram, no fundo, dominados pelo Império Romano. E Jesus vem mostrar que a libertação que ele vai realizar é muito maior, muito mais ampla. É a libertação do pecado, a libertação da morte, que passa por tudo aquilo que aprisiona o ser humano numa situação de morte, e principalmente a morte eterna. A morte e a ressurreição de Jesus libertam o ser humano do pecado que nos escraviza, como disse o texto, do pecado que nos torna refém da morte, do pecado que nos lança na miséria de nós mesmos e nos faz desconhecer o Pai que é revelado por Jesus. De fato, os judeus tinham sido escravos no Egito, foram libertados por Moisés, mas, ao invés de seguirem o caminho dos mandamentos, de obedecerem à vontade de Deus, desobedeceram e fizeram da religião também um instrumento de dominação uns dos outros. Por isso, a mensagem de Jesus liberta o ser humano também desta forma de opressão. Convida o ser humano a ser livre e a reconhecer no Pai o único caminho para a libertação verdadeira. Esse caminho é o caminho da verdade que Jesus revela. Uma verdade que não é um conteúdo, uma mera doutrina, uma teoria, muito menos uma ideologia, mas uma verdade que se traduz numa pessoa, a pessoa de Jesus. Se queremos conhecer o Pai, não há outro caminho senão entendermos a mensagem do Filho, olharmos para Ele, para a sua vida, para a sua missão, para as suas escolhas e entendermos que através de Jesus, só através dele, chegamos ao Pai. Os judeus não reconhecem Jesus como o Messias. Preferem aguardar outro Messias. Por isso, o Jesus revela o Pai que é diferente. O Pai que nos convida a uma libertação plena. Uma libertação que conduz o ser humano
para a vida eterna prometida por Deus a todos nós. Por isso, a pergunta de Jesus para os judeus também é para nós. Se nós de fato conhecemos a verdade nos libertará. Por isso, quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais nos aproximamos da verdade. Quem se diz cristão não pode compactuar com a mentira. Quem se diz discípulo de Jesus não pode compactuar com uma vida dupla, uma vida falsa, dominada pelos vícios, dominada pela maldade humana. Quem se diz discípulo de Jesus reconhece nele um caminho de superação de tudo aquilo que aprisiona o ser humano. Estamos chegando no final da Quaresma. Muitos de nós fizemos penitência, jejum, abstinência de alguma coisa, mas talvez preservamos os vícios mais terríveis dentro de nós. Talvez até tenhamos conseguido fazer uma penitência, mas não conseguimos vencer um vício. Ainda há alguns dias até a Páscoa. Peça a Jesus a libertação desse vício que atormenta tua alma. Peça a Jesus para ser livre daquilo que te amarra em situações de morte. E Ele, que te ama, vai te libertar disso e vai te fazer nascer para uma vida nova. Que a Páscoa de Jesus faça renascer em nós aquilo que é mais importante, o amor misericordioso e infinito do Pai. Deus te abençoe. Até a próxima.